Fala cowboys e cowgirls de todo o Brasil, de todo mundo, porque podcast não tem limite. Hoje eu sou o Diego Baldissera, você é ouvinte do Ranchcast de hoje. Eu tô com o Ricardo Carvalho, um dos maiores treinadores de Working Cow Horse do Brasil. Nós estamos gravando esse podcast em maio, ele acabou de chegar do congresso da BQM, papou tudo, os amadores dele paparam tudo lá, ganharam tudo. E aí, Rica? E aí, Diego? Conhecemos faz pouco tempo, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, trocando um bate-papo com a gente aqui, contar um pouco da nossa história, de cavalo, de prova, de família e tudo um pouco mais. Pra quem não sabe, o Ricardo entrou com o meu cavalo trouxe o meu cavalo no dia do meu casamento pra eu entrar com ele. Fiquei com essa missão. Com a missão do casamento. Faz 10 anos isso, só pra você ter uma base. Ô Rica, conta pra mim um pouco da sua história. Você começou na rédeas, depois você foi pro range sorte, agora tá no cow horse, rédeas. Comecei no cavalo, moleque ainda, né, jovem. Aí decidi virar treinador por gostar mesmo da profissão. E aí fui trabalhar para vários treinadores, né, e fui trabalhar para um grande treinador renomado na época, Paulo Cury. Fiquei uma temporada na casa dele e apareceu uma oportunidade de emprego aqui na cidade de Rio Claro, no Aras Luana. E aí deixei a parte da rédeas e fui dedicar no ranch sorte, que na época era o esporte que estava começando, né? E então eu peguei bem o começo do ranch sorte, dentro do Aras Luana, e aí fiquei ali 7 anos trabalhando lá no Aras, dediquei ao esporte, ao ranch sorte, e o Team Penny também uma boa parte. E aí começou o desafio de ter modalidades técnicas, né? E a gente quer evoluir dentro do esporte. Então eu busquei isso aí, e já era uma paixão que eu tinha pela modalidade técnica, né? E aí eu decidi treinar isso aí, voltar a isso, né? Ao treinamento. Aí durante 7 anos que eu fiquei lá, eu treinei alguns cavalos no Aras Luana, de Working Cow Horse, rédeas, até treinei um potro seu em 2013. Foi para o futuro. Então, assim, tem uma trajetória bem legal dentro do Working Cow Horse e dentro do ranch sorte também tive bons resultados, tanto eu quanto amador, tudo mais, né? E hoje esse ano faz 5 anos que eu tô carreira solo, trabalhando para mim, dedicando dentro do meu centro de treinamento e focado no Working Cow Horse. Parei com o ranch sorte em 2017, foi das últimas provas que eu corri. E aí a gente entrou pro Working Cow Horse. Em 2018 eu peguei mais direcionado. Então estamos na sequência aí. Mas não foi tão fácil assim, calma. Não foi tão fácil. A trajetória é bem eu difícil. Quero que você conte o perrengue, eu quero que você fale das coisas, porque tem questão família também. Sim. O Ricardo, ele vem de uma família, digamos assim, de classe média alta, sim. né? E não foi tão fácil essa aceitação, né? Conta aí. No começo foi muito difícil. A questão para aceitar eu ser treinador, meu pai era um empresário na cidade e ele tinha uma rede de farmácia e queria que eu tocasse, né? Mas assim, quando eu era novo, ele sempre me incentivou a estar no cavalo, para não ficar perdido para rua e fazer coisa que não sei. Fazer cagada. Então, aí ele sempre pôs eu no cavalo. Lógico, com o passar do tempo, ele foi querer que eu parasse, né, e desse sequência dentro do ramo dele. Mas, como eu estava muito engrenado e gosto do que eu faço, e hoje eu vivo dele 100%, então, aí teve muito perrengue, muita desavença, família contra, água batendo na cara da gente toda hora e aquelas desavenças, mas a gente tem perseverança e dedicação e a gente conseguiu tá no mercado, mas assim, não foi fácil. Meu pai, uma época da minha idade, quando jovem, ele bloqueou tudo mesmo, ele falou, você se vira, dá seus pulos, você quer isso aí?
não vou te negar nada, mas hoje eu não vou te ajudar não, agora você vai ter que andar com as suas pernas. Então ele deixou, andou, né? E conseguiu tá andar. E tá aí. Estamos tocando. Hoje tá com um centro de treinamento praticamente referência. O lugar dele é maravilhoso. É um achado, né? Foi um achado. É um centro de treinamento bem localizado, bem estruturado. Hoje eu consigo oferecer para meus clientes uma estrutura confortável para os cavalos, para amador. Tem todo o suporte, mas não foi fácil. A caminhada é árdua, muito difícil. Então a gente tem que trabalhar muito, enfrentar chuva, sol, Quem não segue lama. o Ricardo no Instagram, já aproveita, segue @Ricardo Carvalho. Isso. E você vê que 4 horas da manhã o bichão tá de pé no lombo do cavalo, de noite montando, porque isso é o trabalho do treinador, né? Além de administrar todo o rancho no lombo do cavalo 4 horas da manhã, que hoje tá com quantos lá? Hoje eu tenho 25 cavalos em treinamento. Tenho um total de 30 cabeças. Mas 25 em treinamento hoje. Então você dilui isso, você montar 1 hora por dia cada um, como é que você faz? Não dá, né? A gente treina, lógico, nesse quadro tem os cavalos mais velhos que treinam um pouco menos, eles já são mais prontos, a gente tem um programa de treinamento em cima disso, né? Então, eu monto em torno de 16 a 15 cavalos no dia, isso é o serviço diário meu. Então a gente faz um programa de treinamento específico para cada cavalo, que tem Potro Futuro, cavalo derby, cavalo sênior. Então a gente tem que fazer todo um programa. E fora a burocracia que é tocar um rancho, né? Exatamente. Que nada mais que às vezes a gente conta histórias de cavalo, mas isso é uma empresa. Hoje é um ramo, né? Então a gente tem que mexer com funcionário, tem que mexer com lei trabalhista, tem que mexer com impostos, então não é só montar cavalo. Não é. Muita gente acha que fala assim, quando eu era jovem queria treinar cavalo, todo mundo fala assim, você vai andar cavalo? Não, cara, que andar cavalo? É uma empresa isso aqui, eu tenho, é como se fosse uma linha de produção. Eu tenho o cocheiro, eu tenho o cara que sela cavalo para mim, eu tenho o jardineiro, eu tenho o assistente que leva o cavalo para mim na pista e tenho eu que treino. Então é uma cadeia, é um ciclo. Então o negócio é muito mais do que o pessoal imagina. Não. Por isso que o intuito, inclusive, disso aqui é divulgar mesmo, porque é exatamente igual você falou. A gente vai lá a gente tem um rancho, eu tenho cavalo com o Ricardo. Sim. Ele tá num desafio lá de um pig nosso, Potro Futuro esse ano. Exato. Apesar do meu rancho ser focado em range sorte, eu tenho meu treinador, o Rubão, um excelente treinador. Um dia eu vou trazer ele aqui também para falar um pouco da história dele, que veio da apartação. Mas assim, eu tenho cavalo em outras modalidades também, que eu acho importante abrir leques. Não só pelo cavalo, mas pelo competidor. Eu tô no Ricardo tanto pelo cavalo, né? Sim. Pela modalidade, quanto para mim. Sim. Eu sempre já falei para ele que não é só andar a cavalo, botar uma sela, botar um freio e sair para andar. A gente tem que ter uma equitação, a gente tem que ter uma consciência do que a gente está fazendo em cima daquele animal. A gente tem que ter e saber também que aquela pessoa que está embaixo da gente é um indivíduo, é um ser, né? Ele tem emoção, ele tem tudo. Tudo que possa imaginar. Exatamente. Tem dia que ele está bem para treinar, tem dia que ele não está contente, tem dia que é o dia dele na prova, ele vai estourar, ele vai ganhar a prova, ele vai estar no pódio, Exatamente. Tem dia que ele não vai estar, e a gente tem que entender. E, nossa, se a gente for ficar relatando aqui, vai muita frustração que a gente já teve em prova. Tem cavalos que eu posso relatar aqui um pouco para vocês conhecerem um pouco de cavalo. Eu treinei uma égua o ano passado, foi Potro Futuro ano passado. Ela não se desempenhava se ela não tivesse outro cavalo dentro da pista. Ela tinha que ter um outro cavalo trabalhando com ela. Portanto, que eu treinei ela para o Potro Futuro de Working Cow Horse, era um fenômeno a égua. E dentro da pista, a hora que ela se via sozinha, ela não conseguia se desempenhar.
portanto que ela foi vendida, ela foi para o Hansort, para outra modalidade, e aonde ela tem uma dupla de cavalo. Ela tem outra pessoa, A égua com 30 dias treinando o Hansort, ela foi campeã. Ah lá. Então, assim, tem que estudar muito cavalo, comportamento, tem que achar o esporte do cavalo. Então, é bem legal essa parte, esse desafio. Às vezes você pega um cavalo que ele não é tão habilidoso, e aí você treina esse cara, você dedica com ele, e você vê lá na frente esse cavalo ganhar prova, o proprietário ganhar a prova com ele. Isso para o treinador é muito gratificante. Isso é o trabalho do treinador. Não é andar a cavalo. Exatamente. Não é, vou ali andar a cavalo. É fazer um cavalo do zero para ser, além de um atleta, um bom companheiro do competidor. Exatamente. Do amador. Que eu sou amador, por exemplo, eu deixo na mão de um treinador para que eu consiga ir bem em alguma prova. Eu mesmo não tenho condição, nem tempo, nem condição de treinar um cavalo. Então, por isso que é um trabalho do treinador, que é um lazer para o proprietário, é o trabalho do treinador, do proprietário do rancho, do administrador do rancho. A gente mexe muito assim, lógico, a gente trabalha com ego. Então, quando a gente fala em profissão de treinador, muita gente acha que é fácil. É treinar cavalo, é mexer com bicho. Então, quando eu decidi treinar cavalo, até esse cara que é mentor para mim até hoje, ele falou assim para mim: cara, você quer testar essa vida? Então você se prepare para mais críticas do que elogio. Vai muito mais gente tacar pedra do que pouca gente aplaudir. E quando ele falou isso para mim, eu não entendi na época. Fiquei com aquele negócio na cabeça. E hoje eu vejo o tanto que eu passei, tanta pedrada, tanto nego falando, e isso e aquilo. Mas eu sempre baixei a cabeça no sentido de, tipo assim, nunca brigar com a pessoa que está falando. Eu mantinha a minha cabeça erguida, focado no meu trabalho, e dedicar e mostrar que isso tinha um resultado. Não ficar olhando para o que o fulano está falando, o Bertano está falando. Pouco me importa isso. O que me importa é eu ter a satisfação de eu levantar todo dia cedo, treinar meu cavalo, ou os cavalos que estão comigo, né, de proprietários, e ver a dedicação. Posso te relatar uma outra também. Eu tenho uma amadora em casa, ela faz uns 3 anos que ela treina, e ela nunca tinha ido competir. E eu lancei esse desafio para ela. Ela falou assim: nossa, Ricardo, mas eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso. Eu falei: você vai. Você tem condição de fazer. Ela falou: mas eu não dou conta. Eu falei: não, você dá conta. Eu falei: você confia em mim? Ela falou: confio. Eu falei: então você vai fazer. Então eu gerei uma confiança nela. Peguei um cavalo bem treinado, um cavalo de extrema confiança que eu tenho ainda, né? E agora a primeira prova dela foi no congresso mês passado, no meio do mês de abril aí. A primeira prova dela ficou em 6º lugar. Então, tipo assim, para mim foi uma realização, porque ela entrou na pista. Ela fez o combinado, então a pessoa se realizou naquilo ali. Não voltou com aquela frustração: ai meu Deus, e agora para que eu vou fazer isso e aquilo? Então estamos aqui na briga. Isso para mim é o gratificante do negócio. É quase um trabalho de coach equestre. Bem isso. É o coach equestre. É bem né? isso, é bem isso. Mas vamos voltar um pouco lá atrás, lá na RSBR. Na verdade, não tão lá atrás, né? Como é que foi essa transição de praticamente, você estava na rédea, foi para uma outra modalidade, praticamente na época totalmente diferente, sim. Que era a rédea é uma prova técnica, que não tem o boi, que não tem nada, é uma prova totalmente técnica, para uma prova de cronômetro com boi. E depois você voltar disso para uma prova técnica. E depois a gente vai falar um pouquinho o que é o Work Call Horse. Mas explica como é que foi essa transição de rédeas. Muita gente também não sabe o que é a rédeas, mas é uma prova de percurso. Uma prova de adestramento, né? Então vamos lá. Foi assim, eu trabalhava para ele, pro Paulo Cury, na época lá. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar no Hansort. Eu precisava, dedicar alguma coisa e tal. Para não ficar só assistente a vida inteira, né? E decidi dedicar. Quando eu cheguei lá,
não é que eu sofri, mas os amadores apanhou um pouco, porque eu elevei o nível da tropa, do treinamento. Então os cavalos ficam mais moldados, mais quebrados, que a gente fala, né? No sentido da palavra, não quebrar o cavalo, mas é amolecer o cavalo. E esses cavalos começaram a ficar muito submissos. Então eu tive que... O que eu tive que fazer? Pensar numa forma que eu conseguiria deixar esses cavalos flexionados, habilidosos, mas que todos pudessem conduzir. Então foi uma adaptação muito difícil para mim. Eu demorei uns 8 meses para mim poder desenvolver isso, esse tipo de treinamento. Foi mesmo que eu tava lá. Eu senti na pele. Que os cavalos melhoraram, assim, o cavalo evoluía demais, mas o amador ficava para trás. Então o que eu tive que fazer? Retardar um pouco o treinamento dos cavalos, melhorar a equitação de todos os amadores. Aí eu consegui ir nivelando o cavalo e o amador junto. Então foi bem difícil para mim, mas foi um desafio assim que eu me senti realizado, porque hoje eu consigo ter amador por isso. Então ali para mim foi assim um grande, não desafio, mas um estudo de programa de treinamento, que eu consegui fazer cavalos ficarem bons para mim correr na categoria de aberto, que na época eu corria, e correr com o proprietário, que era o amador. Portanto que em 2012 eu ganhei o Ponto do Futuro de Ranchort. Foi eu correndo num cavalo que eu treinei e um amador num cavalo que eu treinei. Então eu corri com um amador na categoria aberta e ganhei com ele. Então foi assim, 2 cavalos que eu treinei, um foi dedicado ao amador e um foi um cavalo para mim. Então esse era o desafio, e eu acredito que seja o diferencial hoje dentro do meu programa de treinamento, a fazer cavalos para isso, para ter amador. Então eu acredito que foi muito um estudo ali dentro do Ranchort muito bom para mim. Eu gosto, assim, hoje eu não pratico mais, mas me ajudou muito. Foi um laboratório. Era o que eu queria falar, era um laboratório. Foi ali que foi um laboratório para mim poder desenvolver esse programa de treinamento. Conversar com o amador, a ter a estimulação dele pensar positivo dentro da pista. Por mais que seja uma modalidade de cronômetro, mas como eu vim da técnica, eu sempre fui muito estrategista para correr. Então, por exemplo, eu procurava estudar as duplas que se encaixassem melhor, com os cavalos que desse certo. Então, eu tinha uma planilha de amadores e de cavalo. Eu sou muito estrategista para isso. Então, tipo assim, eu tô aqui pensando, eu tô aqui hoje, nós estamos aqui conversando, trocando uma ideia legal de cavalo, de vida e tudo mais, mas eu já tô aqui pensando no que eu vou fazer em casa. Minha cabeça fica virada 24 horas em cima de cavalo. Então, eu tô aqui já pensando no golpe que eu tenho que fazer lá em casa nos cavalos, entendeu? Então, esse é o desafio maior de treinar cavalo e fazer a coisa acontecer no meio do cavalo. Então, eu sempre busco um diferencial. Eu não fico olhando o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Cada um tem o seu diferencial dentro da pista. Acho importante ter os concorrentes, a gente tem que ter, que é ali que a gente cresce e melhora. Porque se você vê um cara melhor que você vai querer melhorar mais o que você tem. Então, eu acho que isso esse é o start do negócio. Então, dentro do Ranchort, foi muito bom isso aí para mim. Me ajudou demais. Portanto, que na época que eu treinava lá, eu cheguei a ter em torno de 16 amadores. A gente ia para a prova com 20 cavalos, 25 cavalos, 2 caminhões de cavalo. Em 7 anos de Aras Luana, eu acho que eu nunca consegui ir numa prova com menos de 9. Nunca consegui. Eu tentava, às vezes, enxugar, depende, a prova era pequena, mas o pessoal queria ir, queria se divertir, e com isso ganhava aquele aspecto de competitividade, por mais que às vezes não desse certo, mas sempre, não, vamos treinar, vamos melhorar. Então, isso aí era o diferencial dentro do Ranchort na época que eu praticava. Hoje eu estou um pouco afastado, vejo um pouco nas mídias, né? Mas, assim, acredito que a competitividade é muito forte. Competitividade no Ranchort tá muito forte.
Eu posso falar porque eu vivo isso na pele, né? Amanhã nós temos prova, já tá todo mundo desesperado, vendo o que vai fazer, e, enfim, tá aquela bagunça, né? E agora, aí depois, por coincidência, na verdade, se quem não sabe, só uma curiosidade, o Ricardo, o Osmir teve aqui no primeiro episódio, e ele sucedeu o Osmir no Aras Luana, né? Sim. O Aras Luana é um plano de carreira, né? O Lu faz um plano de carreira, parece, no negócio. Mas é só uma brincadeira, uma curiosidade. E aí veio o desafio de você sair e partir para a carreira solo. Sim. Aí quando eu saí do Aras, assim, hoje eu tenho uma grande amizade com o Luiz Cláudio, foi uma experiência que eu queria ter para mim, que eu achava que estava na hora de andar sozinho e sentir. A gente só vai saber se dá certo ou não na hora que a gente monta no lombo do cavalo. Uhum. Eu falo, às vezes a oportunidade passa e você já ficou velho, você já não consegue mais e você fica naquilo. Então eu decidi seguir e onde eu passo eu sempre procuro deixar minhas portas abertas. E aí eu meti a cara. E na época até comprei pista de resort, porque era o esporte que eu fazia, né? E uns 6 meses eu pensei que ainda iria manter o resort. Quando virou o ano, em janeiro, eu já vi que o resort saiu da minha mão, porque começou a ter mais procura de cavalo de rédeas, cavalo de working cow horse. E os cavalos de resort eu levei na época 10 cavalos, que era de resort, esses 10 cavalos saiu e entrou 10 cavalos de rédeas. Então, aí foi saindo. Foi orgânico o negócio. Foi um negócio natural. Não foi nenhum negócio assim, foi proposital, eu parei, não. Foi um negócio até sem esperar, foi até rápido. Eu achei que eu ia demorar mais para conseguir fazer essa alteração, né? Esse plano. Que a gente traça um plano. Uhum. Eu achei que esse plano iria demorar mais. Mas foi muito rápido, muito precoce. Então, aí foi onde que eu consegui discernir e fazer isso aí. Na época, eu comecei com cavalo de rédeas, quando eu estava mais sozinho, assim, quando eu mudei a primeira vez. Apareceu mais clientes de rédeas. Aí, depois da pandemia, 2020... Depois da pandemia, não. Pós a pandemia, ainda a pandemia... Começou a ter mais procura do working cow horse, começou a desenvolver mais amador. E aí eu direcionei, hoje meu centro de treinamento é focado 100% no working cow horse. Para não falar que eu tenho 2 cavalos de rédeas. Mas assim, hoje o foco do meu centro de treinamento hoje é o working cow horse. E o working cow horse é uma modalidade, igual a gente já falou, técnica. Não é com cronômetro, a avaliação é em nota. É através de nota. Eu vejo o working cow horse hoje no Brasil como o ranch sort há 10 anos atrás. Está crescendo demais, eu vejo esse crescimento. Existe ainda poucos treinadores, né? Existe poucos treinadores, existe poucas competições. Mas só para assim, agora a partir desse momento vocês vão conhecer o que é o working cow horse. Quem está no YouTube vai ver um vídeo do Ricardo competindo no Congresso de 2022 agora, mês passado, que ele foi campeão. Ele vai ceder a nota passada aí pra gente mostrar no vídeo. Quem não tá ouvindo a gente pelo Spotify ou pelas plataformas aí de áudio, digita lá no Google Working Cow Horse, tem bastante conteúdo, tem associação, tem a BQM, tem a NCH, tem só te cortando um pouquinho, só continuando, e tem a americana, que é uma das maiores. É a referência, né? A Associação Americana, que é a referência do cow horse. Tá aí o vídeo para vocês entenderem um pouco. Explica um pouco o que é a modalidade enquanto vai rolar o vídeo aí. Sim. A prova de working cow horse, ela consiste em uma parte de rédeas. O que é essa parte de rédeas? Mostrar. Então o cavalo tem que fazer toda a parte de esbarro, spin, controle de velocidade, trocas de mão, e isso ele é avaliado. E aí entra a parte do boi. O que é o boi? O boi a gente tem que fazer 3 manobras. São o box,
os cortes na cerca e um círculo para cada lado, tentar fazer no máximo que der no centro da pista. Só que isso sem colidir com o boi, sem trombar. Então é uma coisa assim, literalmente técnica. E o cavalo tem que fazer isso com maciez, sem estar abrindo boca, sem estar chacoalhando cabeça, sem loucura. É um negócio técnico, com velocidade, tem que ter o grau de dificuldade, que a gente é julgado isso aí. Então, ela é uma modalidade muito completa. Um cavalo de working cow horse hoje, ele vai para qualquer esporte. Ele entra num laço, ele entra no resort, ele entra no team pen. Então, o programa de treinamento de cavalo do work é muito legal lógico, a gente está trabalhando em cima disso aí para fazer uma divulgação dela, ela ficar mais comercialmente conhecida aí, né, nacionalmente, e ela ser uma base das modalidades que a gente precisa. Se todos os cavalos nossos que a gente buscasse e tivesse um treinamento de working cow horse, a gente teria muitos bons cavalos. Muito, muito bons cavalos dentro hoje do esporte. Tanto que isso eu estou falando de todos os esportes, sem exceção. Porque ali a gente une um cavalo bem domado, bem treinado e um cavalo bom de boi. O cavalo tem que ter calcense. Então esse é o maior desafio hoje com a prova resort, team pen, laço. O cavalo tem que ter destreza com o boi, tem que saber o que ele está fazendo. E isso me fascina demais, que é por isso que eu treino working cow horse hoje. Hoje o meu maior desafio é fazer cavalos, não só para mim apresentar, mas para amador, e se ele não seguir carreira comigo, ou mais seguir carreira em outras modalidades. Esse é o principal. Completando o seu raciocínio, eu como amador, competidor, o cavalo de cow horse, além de ser tudo que você falou, ele é um cavalo muito manso. Sim. Muito manso. Tem que ser. Submisso, muito manso. E qualquer pessoa monta, toca, porque Exato. ele tem exatamente essas qualidades. Ele tem que ser um cavalo muito técnico na rédea, a rédea ele fica submisso a você. E ele tem que ter o calcense, que é o que dá a explosão dele, que dá o grau de dificuldade e agressividade dentro da pista. E portanto que eu tenho jovens, eu sou o único treinador a ter jovem hoje no Brasil. Eu tenho 2 irmãs que treinam comigo lá, abaixo de 15 anos, e os cavalos delas são muito bem treinados, muito submissos, passam muita confiança dentro da prova. Na BQM foi um show que elas fizeram lá. Então, assim, isso, um treinador não tem gratificação maior que você ver 2 meninas que treinam comigo já faz tempo, conheço elas desde criança, e elas treinam comigo lá, e você vê elas na prova dedicar e fazer troca de mão, e fazer esbarro, e fazer spin, e ir no boi, e o cavalo delas aparta. Isso é o grau maior dificuldade que tem. Então, isso é o ápice da modalidade, é isso. E agora vamos aos questionamentos, né? Se é tudo isso, por que ainda não deslanchou? Não é aquela modalidade... Acredito que não vai ser uma modalidade de range sort, tambor, que tem 400, 500 passadas. Mas assim, que não chegou ainda num patamar de uma apartação... que tem ali seus 60 e poucos inscritos no ABQM, ou qual que é a dificuldade, você acha? Você acha que é um esporte caro? O que tá faltando? Fala pra... Assim, na visão que a gente tem de treinador hoje, o que falta é mão de obra. Por quê? Ela é uma modalidade muito complexa de treinar. Então você tem que conhecer regras. Aí, todo mundo hoje quer partir para uma coisa que o treinador em si, que é o que eu falo, muita gente acha que é fácil treinar cavalo. Aí, a hora que o cara vê que ele tem que quebrar a cabeça, que ele tem que dedicar, ele tem que gastar a bunda na sela, fazer calo na bunda e calo na mão, porque treinar cavalo não é só ficar ali achando que é tudo fácil. E vamos voltar assim, vamos perder a linha do raciocínio. Eu acho que por ela ter essa complexidade, quando ela foi trazida para o Brasil,
ela ficou, tipo assim, teve um crescimento forte dela, teve bastante ponto futuro no começo, depois não teve sequência de treinadores querendo só dedicar a ela. Uhum. Eram treinadores de redes e era treinador de apartação. Então houve um misto disso aí. E aí cada um voltou para sua modalidade e ela ficou à deriva. Poucos treinadores continuaram dando sequência. Então aí ela ficou muito sem nexo de crescer. Ninguém quis investir nela. E de uns anos para cá, eu e mais uns 4 treinadores aí, meio que se juntamos em comunicação e tal, vamos fazer esse negócio andar. E uma coisa que a gente está trabalhando em cima, antigamente era muito cavalo que não servia para outras modalidades e entravam para o Working Cow Horse. Não servia para rédeas, vai para o Cow Horse. Não servia para apartação, vai para o Cow Horse. Hoje, se a gente pegar o parâmetro nosso do congresso desse ano, não tem nenhum cavalo que foi descarte de outra modalidade. Só que isso leva anos para a gente fazer. Então, por isso que ela é demorada. São 2 anos de treinamento. Para a gente fazer essa tropa hoje, 2022, a gente começou ela em 2020. Entendeu? E começamos a batalhar em 2020 para ela poder virar. E ela foi virar em 2022. Então demora muito. Qual que é o amador que vai esperar 2 anos? Exatamente. O cara tá ali já se esforçando para pagar um cavalo. Exato. Que ele tá na ânsia de competir. E aí entra aquele negócio, se torna um esporte caro. Aí a gente precisa de boi. O boi é o que mais atrapalha assim, que a gente precisa do boi para treinar os cavalos. Ela é um nível, uma apartação, então a gente precisa de boi. Então, essa dedicação leva anos para fazer. Então, para se tornar ela rápida, não dá. A gente não consegue pegar um cavalo hoje e fazer ele em 6 meses apresentar. Eu vou gastar 10, 12 meses para deixar esse cavalo pronto. Até mais. Quando a gente recebe um potro, se demora 24. Isso eu estou falando de um cavalo que já foi domado, que chegou na minha mão domado. Eu vou gastar em torno de 12 a 10 meses. Então ela se torna difícil por causa disso. Então hoje os treinadores que estão na sequência dela estão tentando abrir o caminho para ficar mais curto. Só que infelizmente pro nosso lado é bom. Infelizmente eu quero dizer assim, hoje no mercado eu posso citar que eu não tenho, se eu tiver 3 cavalos à venda, vai muito cavalo para outro esporte. Então, por exemplo, às vezes até eu estava vindo para cá, um cliente me ligou no caminho. Ricardo, o que tem de égua para vender? Cara, não tem. Égua para o Working Cow Horse hoje? Tem uma ali, tem outra aqui, mas é caro, vai desembolsar caro, porque é um esporte caro. Então, é por isso que ela não consegue ter disseminação de ser alavancada. O que a gente está trabalhando em cima dela? Deixar ela popular, conhecida, conhecer as regras, o porquê disso, o porquê daquilo, por que o meu cavalo tomou penalidade aqui, por que o meu cavalo não ganhou isso. Então, a gente está trabalhando em cima disso para ver o que a gente consegue divulgar a modalidade para o público em geral, entendeu? Então, estamos trabalhando em cima disso. A NCH, hoje eu faço parte da comissão, da parte de diretoria. Então a gente está trabalhando em cima disso aí para tentar divulgar mais a modalidade, para ela ficar um pouco mais popular. Mas a maior dificuldade nossa hoje no esporte é o cavalo. Eu tenho uma dica então. Compra 2 cavalos, deixa um lá no Cactus no Rensort, que em 6 meses o cara já tá indo pra prova, e deixa outro cavalo no Ricardo. A gente pode fazer essa parceria, pronto aí, ó. Exatamente. A ânsia da competição, o cara vai pro Rensort, compete, faz os bolão que tem que fazer, e aí a equitação mesmo, o negócio de verdade. Exatamente. É onde... Não desprezando o Rensort, longe de mim, porque na verdade é isso que eu... Não é isso, é que na realidade o Rensort, por essa modalidade de cronômetro, então o cavalo aprendeu a fazer os rollback, aprendeu a galopar, aprendeu a olhar para o boi, aprendeu a segurar o boi, ele consegue. Agora, uma modalidade do Working Cow Horse, o que acontece? Vamos não é voltar, mas só implementando o que a gente já falou aqui. O cavalo tem que fazer a maioria das partes sozinho. Então, para ele fazer sozinho, ele demora muito.
E o cavalo tem que fazer sem puxar para a boca, sem velocidade, não pode usar arreio, a gente não pode usar nada. A gente tem que usar o puro treinamento que o cavalo tem. E acontece de você chegar numa prova, o cavalo treinou 2 anos, chega lá dentro, ele não olha nem pro boi. Então, puta, isso aí é... Então hoje a gente trabalha em cima de genética. Hoje, se não tiver genética feita para isso, eu já nem pego para treinar, porque eu sei que vai ser uma frustração minha e do proprietário. Aí fica aquele negócio, pô, você vai ficar segurando o cavalo aí? Não. É uma empresa, o negócio aqui tem que girar. Se não girar, eu vou para baixo. Então, a gente hoje seleciona cavalo. Infelizmente, senão eu perco tempo e o proprietário perde tempo. Há uns 10 anos atrás, a gente montava para experimentar. Ah, vai dar bom esse aqui? Vamos tentar. Hoje não. Hoje ou é bom ou tá fora. E você falou para mim também que teve uma migração, uma alteração do julgamento, né? Sim. Vamos supor, o julgamento era 65% rédea, 35% boi. Acontecia muito isso. Por quê? Genética e a tropa vinha muito da rédeas. Entendeu? Então, tipo assim, ficava muito polida a parte da rédeas, não que ela não tem que ser, mas a rédeas do Working Cow Horse é diferente o julgamento da rédeas. Na rédeas do Working Cow Horse, a gente precisa ter um cavalo vaqueiro, um cavalo que vai mexer com boi. Então, ele é um cavalo um pouco mais para cima, ele não é debruçado. Por isso que chama Working Cow Horse, não Reining Cow Horse, exatamente. Né? Então, a gente não precisa de um cavalo tão debruçado. O cavalo pode trabalhar com a linha do corpo, a cabeça na linha do corpo. A gente tem que ter o quê? Que ele não tem reação na boca, um coice, coisas assim, mas ele não precisa ser um cavalo de rédeas. Cabeça lá embaixo, rédea solta. Então, parada comprida, a gente tem que ter um cavalo que ele entre no chão, faça força, mas se ele parar 3, 4 metros bem parado, paleta solta, isso é o que importa. Ter um cavalo bem submisso debaixo da gente. Mas não com a perfeição, que é uma prova de rédeas, a plástica da prova de rédeas. Então é isso que mudou muito. E um cavalo de boi, de linhagem, de apartação, que a gente está falando, ele tem isso aí. E aí o boi dele sobressai demais. Porque o feeling do calcense dele é muito maior. Muito maior. Então aí a rédeas fica uma rédeas normal, uma rédeas de 70, que é a nota que a gente entra, né? Então é 70, 72, que é o que você vai ganhando dentro de cada manobra. E a parte do boi, o cavalo sobressai. Aí o cavalo vem para 7,3, 7,4, que é a soma que a gente vai ter em cada parte que eu falei no vídeo atrás aí, que é o box, os cortes do círculo. Então a gente vai ganhando crédito, porque os cavalos dão muita condição, por conta dele ter calcense. E o que acontecia na tropa de rédeas é que ela falta um pouco desse calcense que a gente está procurando hoje. Se a gente, como a gente espelha na prova lá fora, né, nos Estados Unidos, a tropa deles são 100% fechada no boi. E hoje a gente está conseguindo chegar nesse nível. Portanto que está nesse nível, eu posso falar isso, dentro do Working Cow Horse, no cavalo iniciante agora no congresso, a maior nota saiu de um cavalo iniciante. A maior nota de toda a categoria. Disquete King, né? Uma Disquete King. Eu fiquei em terceiro com o Once Eye Brum Brum, que é de um criador daqui de São Carlos. Que é boi, que é fechado. E tipo assim, os 3 cavalos que ficou nas 3 primeiras colocações são fechados de boi. São fechados na apartação. Então, isso está mostrando que o grau do Working Cow Horse vem puxando para o boi. A rédeas é uma rédeas, beleza, bem feita, bem executada, e a parte do boi sobressaindo. Legal. É bom divulgar. Eu quero também aqui trazer outras modalidades que também não são tão conhecidas. O intuito aqui do Ranchcast é exatamente isso, divulgar.
Muita gente não sabe como é que é um Western Pleasure, por exemplo. Sim, seria uma legal. maneabilidade, né? Velocidade. São 18 modalidades. São Que a 18 BQM modalidades, traz né? um nacional Dentro num da raça do congresso. quarto de milha são 18 modalidades. Então a gente fica focando, todo mundo só conhece o tambor por causa de rodeio. Sim. Só conhece o laço porque tinha antigamente em Barretos, então era um negócio mais de timpene por causa disso. O range sort porque hoje está difundido de uma forma que seminou o Brasil inteiro. Agora as outras, vamos falar, a gente falou de 4, 5 modalidades, e as outras 11, 12 que tem para trás, tem bastante. Para tudo isso tem aprendizado, então vai ter curso, né? Exatamente. O mês de junho estaremos fazendo um curso em casa de Working Cow Horse, voltado a treinamento, a modalidade. Vai ser 3 dias aí bem legal. E também, a gente está conversando, aproveitando, está conversando, vai ter o curso online. Sim, esse é um vamos projeto. Vamos fazer um projeto ainda em 2022, se Deus quiser. Sim, vamos plantar essa semente. Vamos plantar para poder fazer a modalidade de ser divulgada, e não só a modalidade, divulgar o cavalo. Eu tenho um Instagram muito bom no rancho, que eu divulgo bastante coisa, e ainda existe aquele comentário que está sendo maltratado, que está sendo isso, que é judiação, Isso é um absurdo, gente. Você ouvir isso em pleno 2022, que um cavalo de competição está sendo maltratado. São pessoas sem conhecimento de causa. De nada, sem conhecimento de nada. A gente, cara, igual eu falei agora de pouco, ele acorda 4 horas da manhã para tratar de cavalo, gente. Não estamos falando de um carroceiro que também tem a vida dele. Com certeza o cavalo de carroça deve até ser muito mais bem tratado que um cavalo nosso, porque é a vida do carroceiro, depende daquele animal. Exatamente. Entendeu? Isso aí é da pré-história. O animal vem sendo para isso. É aquele velho ditado, os bons pagam pelos ruins. Né? Exato. Então, quando a pessoa fala desse tema, né, assim, até muito polêmico, mas a pessoa fala sem conhecimento de causa. Pega referências de não sei quem, que viu lá na casa de não sei de quem. Tipo, convido quem quiser um dia conhecer o que é também. O centro de treinamento, como que a gente vive. A pessoa que fala isso, ela não sabe, sem um conhecimento de causa geral, de renúncias que a gente faz da vida particular nossa para dedicar. Eu trabalhei, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 7 anos dentro do Aras Luano. Já faz 5 que eu tô trabalhando para mim. Desse tempo inteiro, se você me perguntar, você tem férias? Você sabe o que é férias? Muita gente acha que a gente só passeia. Só. Mas a dedicação em cima desses animais, final de ano, eu dou férias para os meus funcionários para mim poder ficar dentro do rancho, porque eu sei que tem fogos de artifício, tem isso, tem aquilo. Então, eu deixo de viajar, deixo de estar com pais, familiares, esposa. A minha esposa, muito minha parceira, fica comigo, mas a gente renuncia a essas coisas para a gente poder estar nisso, para estar envolvido. E aí a pessoa vem falar não. É um absurdo, nossa, procura, eu só deixo uma dica, procura saber. E os cursos que a gente está tentando desenvolver, o que a gente está tentando divulgar é exatamente isso. Sim. Que existe uma vida por trás dessa sua telinha do celular. Sim. Que não é só Luísa Mel e Dado Dolabella divulgando maus tratos de cachorrinho do pet, entendeu? Vou falar mesmo porque aqui pode falar o que eu quiser. É meu, eu falo o que eu quiser. E se quiser vir processar também, pode vir processar, que a gente tem advogado bom. Graças a Deus. Assim, a gente trata os nossos animais muito melhor do que eu aposto que esses dois que eu falei trata a mãe deles. Sem conhecimento de causa. Totalmente. E eu acho assim, quanto mais a gente divulgar, tornar popular o que é um lazer, para mim, é um lazer assim, né? Porque eu também tenho um rancho, eu administro, mas eu administro um pouco de forma
como lazer também. Exato. Mas é um trabalho para ele, a gente tem que divulgar as coisas boas das nossas... Sim, a gente tem que trabalhar em cima das coisas positivas dentro do esporte. Exato. A gente é um atleta, tratado como atleta, e os cavalos são atletas. Eu tenho cavalos lá que a gente vive a pandeló com eles, com veterinário e tudo mais. Nossa, é uma infinidade de coisas que a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, quando a pessoa quer chegar nisso aí, não tem acordo com ele, é uma pessoa que é sem conhecimento de causa nenhum. Então, isso aí não vai mexer não vai crescer em nada. Então, a gente tem que disseminar coisas boas, coisas que o esporte faz. O que é você estar na vida do cavalo? Hoje eu vivo 100% de cavalo. Minha vida é cavalo. Se eu não tiver cavalo, eu não trabalhar com cavalo, eu não pago energia, eu não pago funcionário, eu não pago nada na minha vida. Então eu tenho que ter cavalo. Fora que você gera emprego. Exatamente. Quantos empregos você gera lá? Eu gero 4 empregos. Eu gero 3 ou 4 lá. 4 famílias que dependem daquilo ali. Então. Depende daquilo ali para poder sobreviver. Não é um negócio, é para sobreviver mesmo. Então a pessoa tem que pensar antes de falar alguma coisa disso aí. Bom, nós estamos num assunto meio polêmico, meio bravo, mas conta algum caos aí, alguma coisa engraçada, algum tombo em pista. Nossa, tombo em pista. Cai bastante ou não cai? Cai, só é igual andar de moto. Só não cai quem não anda. Exatamente, é feito pra cair, né? Não, tombo, cacetada é o que mais tem, né? Lógico. Chifrada de boi. Na canela, então, nem se fala. Cabeçada, isso é o que mais tem. Sim, casos bem interessantes tem. Até quando uma época que eu corria rancho sorte, a gente tava numa prova lá em Batatais. E eu nunca fiz luta marcial, nada. E aí eu tava correndo até com um competidor que era amador na época, do Horas Luana. Não, tem que falar o nome. Era o Gusto Junqueira. Gustão. Eu tava correndo com ele. Gustão ganhou a Master agora no Congresso. Ele é o último dos cowboys. O último dos cowboys. E eu tava correndo com ele. Era uma prova de tira-boi, assim. E tava bem disputado. E a égua escorregou comigo na areia, assim. Ela escorregou de lado. E eu caí, cara, e saí rolando. Aí, a hora que eu levantei, não dei na égua de novo. Não aconteceu nada. Só sujou de areia mesmo. Ele olhou pra mim e falou assim, você já lutou judô? Eu falei, Gusto, nunca entrei dentro de um tatame, cara. Ele falou, cara, esse tombo seu, você sabe lutar judô, porque você rolou, cara. Você não caiu simplesmente do cavalo, você rolou. Eu falei, eu não sei como é que eu fiz. Não me pergunte, porque eu não sei o que aconteceu, mas aquilo ali ficou muito marcado, assim, tipo, eu nunca entrei num tatame, nunca lutei, nada. Misturou modalidade. Esse foi um fato. Também no Working Cow Horse, a gente estava num curso no americano, do Jake Telford, lá no Nelson, no Rancho Carolina. E eu tava com uma égua muito boa, e a pista que eu tava treinando era uma pista muito pesada, a égua vinha fazendo muita força. Aquele dia eu fiquei com uma vergonha, todo mundo prestando atenção nos cortes, e o americano falando, e aquele negócio. E eu mandei a égua para fazer o corte, e a pista um pouco mais leve, com menos areia, a égua entrou muito forte no chão. Foi eu e ela pro chão, nossa, levantamos rapidinho, mas ficou aquela disfarçada. Que, foi um negócio, fora outras coisas que acontecem todo dia. Todo dia tem relatos e histórias muito engraçadas, né? Eu vou trazer o Ica. Não, aí tem história. Aí tem história. Aí tem história. Imagina? Não, ali tem história até demais. Quantos anos o Ica tem? Uns 30 e pouco? O Ica tem uns 30 e poucos anos. Tem. Ele deve ter uns 80 de história, né? Tem muita história, tem muita. E falando em idade, você fala, a gente tá falando aqui, o Ricardinho tem 60, 50, 60 anos, não. Quantos anos você tem? 32 anos. 32 aninhos, mais novo que eu. Tá igual caminhão de usina, né? Novinho de idade, mas rodado, né? Judiado na lata. Caminhão de prefeitura. Carro de prefeitura. Rica, acho que é isso aí então, né? Nós divulgamos, falamos. É isso aí. Quem quiser saber mais sobre a modalidade, igual eu falei, busca aí no Google, tem bastante conteúdo.
nos Estados Unidos é uma das principais modalidades, sim, né? Sim, é uma das grandes modalidades. Lá geralmente quando tem evento, são 10 dias de prova. É muito grande, muito cavalo. Lá a categoria aberta, que é a principal de profissional, chega a dar 200 cavalos correndo. Nossa. São vários dias de classificação para chegar na final. Lá é muito forte. Muito forte. Fora que os grandes nomes da genética, Metallic Cat, Metallic Cat, Onsai Bum Bum, Hori Ishi, são a tropa assim que hoje, porque a gente usa de espelho aqui, né? E hoje a gente já está montando filhos desses cavalos que tem lá. Então esse é o principal que a gente busca, né? O foco nosso tá nessa linha. E mais uma curiosidade, aqui tá, Ranchcast é curiosidades, história aí. Quem não assistiu, não deixe de assistir Yellowstone. Exatamente. Que a série é show. É show. Passa no você tem que assinar o Paramount mas assina que vale a pena. É baratinho, assina. E lá mostra muito da vida do cowboy, o cotidiano. Do rancho, do cara que é rancheiro. Porque a nossa, para todo mundo ficar claro assim, às vezes a gente fala assim, nossa, working cow horse, puta nome, não sei o que. A gente é rancheiro. O que é o rancheiro? É a família que trabalha dentro do rancho. E no meu caso, é uma família que trabalha dentro do rancho. A gente faz de tudo dentro do rancho. Arruma cerca, pinta cerca, mexe com pedreiro, eletricista, treina cavalos, cuida de boi. Então, a gente é rancheiro. A gente vive essa parte do rancho. Então, eu moro dentro do meu centro de treinamento. Então, é a nossa vida. Quem quiser ver o Yellowstone, puder assistir, vai entender o que a gente está falando. Vai entender e vai entender a modalidade. Exatamente. Porque a principal modalidade que eles estão divulgando lá é o Workhorse Horse. Exatamente. E os ranchos que eles estão divulgando, que são os principais ranchos lá. Os principais ranchos, tanto da partidação, mas do Cow Horse. O diretor da série, que também é um ator, sim, ele faz um competidor de Workhorse que viaja o país tentando ganhar... tentando mostrar, o proprietário compra um garanhão, investe em cima desse garanhão, põe esse cara para virar treinador. Então é muito legal. Conta muito bom. Bem o cotidiano que a gente vive aqui hoje, a nossa rotina, né? Conta isso aí da nossa rotina lá nos Estados Unidos, que é o que a gente vive aqui. Que a gente está tentando viver aqui, né? Que não é fácil. Não é fácil. No Brasil não é fácil viver igual nos Estados Unidos, mas a gente tenta. A gente tenta, né? Mas é bem difícil. A gente vive os teus perrengues no meio do caminho. Tem o jeitinho brasileiro no meio do caminho. Exatamente. Rica, é isso aí então. Beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Pela oportunidade aí. E você também que quer virar um competidor, pode falar com o Rica, pode falar comigo. Quer Resort, fala comigo. Quer Workhorse, fala com o Rica. Estamos à disposição. Estamos à disposição. E o Ranchcast fica por aqui. Até a próxima. Se você quiser, acompanhe nas redes sociais, divulgação pela ECTV, o canal do YouTube. Lá na ECTV também tem transmissão. Aliás, dia 20 vai ter prova? Vai ter prova no final do mês, 28 e 29 em Avaré. Vai ter? Vai ter. Vai rolar. Então, só vai transmitir? Vamos trabalhar em cima Estamos negociando a transmissão. Estamos negociando essa transmissão. Quem sabe não sai para transmissão pelo REC-TV também. Que também será um diferencial. Um diferencial, né? Dentro da modalidade para poder melhor a divulgação a todos. E também vai fazer pelo Sequem agora. A inscrição pelo Sequem. Que é um sistema específico da BQM para inscrição, enfim, ranking, pontuação. Muito legal. Ficamos por aqui. Até a próxima. E acompanhe aí os outros episódios, que tem bastante conteúdo. Um abraço. Obrigado. Até mais.